Olá, sejam muito bem-vindos ao FIFA Net Esportes. Vamos falar agora sobre os técnicos da Premier League. Sim, nós vamos fazer um trabalho aqui de cada semana, mostrar um grupo de cada um dos treinadores da primeira divisão do Campeonato Inglês de Futebol Europeu na temporada 2022-2023. Pedindo para que vocês, então, compartilhem o vídeo, assinem o canal, pois realmente nós temos aqui informações bem interessantes. Inclusive, essa página aqui nós vamos falar dos técnicos da Premier League, que são alunos de dois técnicos lendários do futebol inglês. Imagine você saber, por exemplo, que quem foi o Sir Alex Ferguson e quem foi também o outro profissional, Arsene Wenger. Então, ao lado deles aí nessas fotos, vamos explicar direitinho. Então, o David Moyes, aí ao lado do professor Alex Ferguson, e tá aí o Patrick Vieira e também o Miguel Arteta, que são hoje técnicos na primeira divisão da Premier League, como vocês sabem, que passaram aí pelo trabalho do professor Arsene Wenger. Então vamos aqui então falar então nesse vídeo sobre os técnicos da Premier League. Então começando aqui, apresentar para vocês então o Arsene Wenger. Arsene Wenger é um técnico que está na história, sem dúvida alguma, da Premier League, somente no Arsenal. Então vamos falar um pouquinho da carreira dele. Começou como técnico trabalhando no Lens, lá mesmo da França, ele é francês. Depois ele teve um desafio no Monaco. E depois ele foi para o futebol asiático trabalhando na Goya Grampus. E depois ele chegou em 96, onde permaneceu até 2018. Olha só, ele chegou em 1996 e ficou até 2018 à frente como técnico do Arsenal. É um técnico que conquistou muita coisa, um técnico de uma trajetória impressionante. Arsene Wenger, então, teve aí alguns jogadores importantes que nós conhecemos, inclusive dois deles são treinadores na primeira divisão da Premier League nessa temporada, que é o Mikel Arteta e também o Patrick Vieira. Apresentar agora também o outro, que também merece a cortina aberta e aplausos, que é o Sir Alex Ferguson, também de uma carreira interessantíssima, escocês, que iniciou a carreira ali ainda lá no futebol, trabalhando no Stanfordshire, né, em 74. Depois ele foi trabalhar numa outra equipe também pouco conhecida no futebol mundial, que é o Birmingham. E depois ele foi para o Aberdeen, que é uma equipe já mais conhecida do futebol europeu, pois dirigiu a seleção da Escócia por 11 jogos e recebeu um convite em 1986 para ser o técnico do Manchester United. E até 2013 ele permaneceu, então veja aí um técnico muito lendário, de muitas conquistas, o Sir Alex Ferguson, que é a figurinha carimbada, que sempre aparece ali nos estádios acompanhando os jogos do Manchester United. Então, para que você possa conhecer, então, aí, ele que é um técnico lendário, professor, que fez desafios interessantes ao lado do Arsene Wenger. Então, essa foto aí está os dois técnicos da história do futebol da Premier League, de dois grandes clubes, técnicos que ficaram por muitos anos à frente dessas equipes aí do campeonato inglês. Vamos apresentar então aqui o David Moyes, que é o técnico, e também da mesma forma que o Sir Alex Ferguson também é escocês, também de Glasgow, e ele é um técnico que trabalha atualmente no West Ham, e ele é um técnico que gosta muito da formação tática do 4-2-3-1. Ele é licença UEFA Pro, então é um técnico que eu gosto muito particularmente da maneira como ele trabalha as suas equipes, porque ele gosta muito de futebol de muita objetividade. Então o David Moyes, ele tem aí atualmente hoje no West Ham. Ele é um técnico que foi jogador de futebol também aposentado, e sua carreira começa exatamente ali no Preston, que é onde ele era jogador. Ele deixou a carreira de jogador e começou como técnico lá no Preston North End e dirigiu a equipe por 219 vezes. Então veja como é interessante aí. Ele já é um jogador que encerrou a carreira e começou de técnico já tendo um trabalho de longo prazo. Aí ele foi para o Everton, na Inglaterra, onde ele conseguiu ainda um feito maior. Dirigiu a equipe por 523 vezes, ficou de 2002 até 2013 na frente do Everton, fazendo uma história interessante, muito parecida com a história do Sir Alex Ferguson. Inclusive os jogos entre Arsenal e Everton é interessante porque você tinha ali duas lendas, ali talvez eles chamavam de professor e o aluno. Professor e o aluno, tanto que essa foto é um desses jogos entre Everton e Manchester United aí, ainda com o Alex Ferguson dirigindo o United e o David Moyes à frente do Everton. Aí o que aconteceu? Ele aceitou o convite de deixar o Everton e substituir exatamente a lenda do United, mas as coisas não acabaram assim tão bem, por assim dizer. Ele dirigiu a equipe apenas por um ano, né, ou menos que isso.
55 partidas, e depois ele foi dar uma pausa na carreira e depois ele foi trabalhar no futebol espanhol, praticamente reiniciando como técnico lá no Real Sociedade. Depois ele passou pelo Sunderland, aí ele voltou para a Premier League, trabalhou no West Ham, trabalhou uma temporada ou meia temporada e depois ele deu um intervalo para fazer alguns cursos, coisas do tipo, e agora voltou e está até hoje à frente do West Ham, já está 139 partidas aí, 140 por assim dizer, à frente da equipe. Então ele é um técnico muito importante do cenário mundial, é um técnico importante do futebol inglês, e hoje tudo indica que com o passar do tempo ele possa, quem sabe, voltar a trabalhar no Everton, no United como técnico, porque ele é um técnico que é muito bom a maneira dele jogar, ele não abre mão do centroavante, o homem fixo lá na frente, e ele é um técnico que faz com que as suas equipes joguem com muito objetivo. Então tá aí o rendimento dele na temporada passada, foi 30 vitórias, 13 empates para 20 derrotas, manteve-se na principal da Premier League e também uma base da equipe que ele conseguiu que seja a base que ele trabalha essa temporada com alguns jogadores aí que possam estar entre o titular e o banco. Um destaque para o atacante Antônio, que é um homem de referência que está sempre ali recebendo os melhores passes, recebendo os cruzamentos e fazendo gols, que é o estilo do David Moyes de trabalhar, que ele quer realmente jogando em função do centroavante, que o centroavante consiga então transformar as oportunidades, as finalizações em gols. Então, para quem gosta de futebol bem jogado, ofensivo, principalmente na frente, tá aí um técnico bem interessante, David Moyes. Agora nós vamos falar agora de um perfil um pouco diferente, de um técnico que também chama muita atenção para nós também, que é o Jesse Marsh. Sim, o Jesse Marsh ele é um técnico norte-americano, ou seja, o futebol dos Estados Unidos vem a cada tempos em tempos evoluindo, vem buscando melhorias, quer dizer, o campeonato inglês, o campeonato norte-americano, talvez não seja um dos campeonatos mais assistidos do mundo, mas ali também está extraindo jogadores interessantes que estão migrando para a Premier League e dessa vez também migra um técnico para a Premier League, que é o Jesse Wallace Marsh. Então ele é norte-americano, então ele gosta muito de jogar do 4-4-2, mas trabalhando muito duplo 6. Mas em cada equipe que ele trabalha, ele, muitas vezes, embora ele goste desse esquema tático, ele também não tem dificuldade em fazer as variações. Tanto que nessa temporada, o Jesse Marsh está trabalhando em frente do Leeds United, assume o lugar do Bielsa, que é um técnico histórico, a gente conhece, argentino, de muitas vitórias. Então o Jesse vem trazer um pouco da que é a maneira norte-americana de repente para o futebol, que é aquele futebol jogado um pouco mais de liberdade, não prezando de fato muita marcação, mas também buscando, né, as variações táticas para o jogo. Ele, como técnico, tem uma carreira até curta, por assim dizer. Ele ficou muito conhecido porque ele fez parte daquele projeto do Red Bull, né, de buscar em vários países do mundo ter um clube usando a sua camisa. Né? Mas ele iniciou ali no Montreal, como técnico ainda bastante jovem. Depois ele começou o projeto do Red Bull lá no New York Red Bull. Depois de lá ele foi para o Salzburg, da sequência de trabalho na Áustria. E depois ele foi para a Alemanha, também na frente do Red Bull, trabalhar no Red Bull Leipzig, onde lá também ele conseguiu ficar bem conhecido. E agora, ele que estava aí fora do cenário, foi convidado pelo Leeds United, aceitou ir ao técnico da equipe para essa temporada. E sem dúvida alguma que nós vamos ver um Leeds jogando muito com as jogadas de variações, buscando gol, porque é o estilo Marshall de jogar futebol. Ele realmente é um técnico que gosta muito de futebol bem jogado. Então vamos ver como é que esse treinador dentro da Premier League vai conseguir já conquistar o seu espaço e abrir portas para que outros treinadores também possam chegar à Premier League. Então aqui um pouquinho do Jesse Marsh, que chegou recentemente, praticamente vai inaugurar agora essa Premier League. Aí está o esquema que ele está usando para essa temporada, onde ele vai sair um pouquinho do duplo 6 que ele gosta, mas vai adaptar a equipe para jogar aí com nada que falamos, né? Com a marcação não tão cerrada, mas com o meio campo trocando muito passe do diagonal. O Rodrigo é jogador de referência hoje da equipe, inclusive fazendo gols, chegando perto do ataque. Então, esse é Jesse Marsh, técnico norte-americano da Premier League, trabalhando no Leeds United. Agora vamos falar um pouquinho dos alunos. Né? Mikel Arteta está aí, técnico espanhol, que é muito jovem. Ele até faz pouco tempo atrás ele era jogador do próprio Arsenal, está aí na foto aí, ele sendo treinado pelo Arsène Wenger ainda quando era jogador.
eles realmente criaram ali uma identificação muito grande, uma admiração muito grande um pelo outro, e talvez já nessas conversas aí, o Arsene Wenger já estava preparando o Mikel Arteta para ser o seu substituto técnico à frente do Arsenal. O Arsenal, só para deixar aqui registrado, tem o Edu Gaspar, brasileiro, como um dos seus responsáveis, coordenador técnico por lá. Então, o Mikel Arteta, ele é espanhol, ele gosta muito da formação do 4-2-3-1, que é uma formação que ele tem muito bem na sua mente, né? Porque ele era jogador de sucesso do Arsenal, onde ele fazia parte daqueles três do meio que vinha de trás, chegando para fazer gols lá na frente, com o centroavante de referência lá, finalizando sempre. Então, o Mikel Arteta, ele está no Arsenal já há um bom tempo, né? À frente da equipe, ele já dirigiu a equipe já tem 145 partidas, aí mais uma vez mais uma foto aí mostrando ele aí comemorando uma boa conquista junto com o Arsene Wenger. E ele é um técnico que tem uma carreira bem interessante, apesar de jovem. Nós temos uma expectativa muito grande e essa temporada nós conseguimos até dizer aqui em outros programas que a cada temporada a gente vê o Mikel Arteta cada vez mais à vontade, cada vez mais técnico dentro do banco ali do Arsenal, que vai cada vez mais se solidificando, tendo ele como treinador. Então, ele gosta muito daqueles campos que nós falamos, mas veja aí que ele vai trabalhar essa temporada num 4-3-3 aí, com jogadores de características, onde ele escala a equipe baseada naquele jogador. Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Gabriel Magalhães, são brasileiros que jogam no Arsenal e na visão do Mikel Arteta, todos eles são titulares absolutos e vamos ver, então, é uma equipe que se não tem grandes estrelas, é uma equipe muito competitiva, porque o seu técnico é e foi um jogador bastante competitivo. Vamos falar agora de um outro técnico também que foi um grande jogador, que é Patrick Vieira. Patrick Vieira, francês, nascido no Senegal. Ele é um técnico aí também, que ele é licença UEFA Pro, gosta de futebol ofensivo, 4-3-3 é o preferido dele. Ele que realmente foi um jogador que jogou em importantes equipes do futebol mundial, principalmente na Itália, e também no futebol inglês, jogou do próprio Arsenal. E todas as equipes ele foi titular, jogador absoluto, líder, capitão. E agora, como técnico, ele é um técnico que sai na Premier League aí, já desde o ano passado, e vem conseguindo aí abrir o seu espaço como treinador lá na competição. Treinador negro, Patrick Vieira. Então vemos aí que no Crystal Palace ele tem aí, né, sua preferência ao 4-3-3, mas a carreira de técnico é uma carreira de técnico também está ainda meio que no início, mas ele começou ali no sub-19 do City, depois ele foi para o futebol norte-americano, dirigiu o New York City, até foi surpreendente a passagem dele lá, depois ele passou para o futebol francês no Nice e agora ele está no Crystal Palace desde a temporada passada, à frente da equipe como técnico. Então tá aí Patrick Vieira, que para mim tem tudo para ser um dos grandes treinadores daqui para os próximos anos aí do futebol inglês da Premier League, porque ele é um jogador acima da média como técnico também. Eu gosto muito da maneira com que ele trabalha a equipe, nas entrevistas, ele é um ótimo gestor de jogadores. Então, um pouquinho aí de uma foto dele levantando a Premier League pelo Arsenal, né, quando era jogador. E aí o esquema tático, a base que ele deve usar nessa temporada. Né, que tem jogadores interessantes como o Zaha, que é um dos pontos da equipe, e o atacante de referência, que é o Edward. Vamos ver o Crystal Palace, ele não briga por título, evidentemente, mas que pode fazer um bom campeonato, como fez no ano passado, e cada vez mais o Patrick Vieira e se firmando como técnico dentro da Premier League no futebol mundial. E para fechar a lista aqui, Antônio Conte. Antônio Conte, técnico italiano, importante para mim, sem dúvida alguma, um dos melhores técnicos do futebol mundial na atualidade. Ele tem um estilo de trabalho de ser muito exigente como treinador. Aí, inclusive, trouxemos aí um destaque alguns trabalhos algumas equipes que abriram as portas para ele ser técnico, e aí o resultado final é taça na mão. Assim foi pelo Juventus da Itália, assim foi pelo Chelsea para o futebol inglês, assim foi no Inter de Milão. Ele já tem uma experiência também de passagem como técnico da própria seleção italiana, então Antônio Conte é um técnico que ele não para, ele exige muito, ele é um técnico que parece estar pilhado o tempo todo, mas ele faz questão de fazer com que as suas equipes briguem sempre lá na ponta da tabela para a conquista de título. A formação tática que ele gosta, por ser italiano, é a 3-5-2, que é aquela coisa de você ter uma marcação muito bem feita, no meio campo que só vai na boa, e ataque com jogadores de velocidade, não precisa ter um homem de referência, mas tem que ser jogadores que saibam chutar no gol, e também a bola parada,
faz parte do perfil do Antônio Conte, técnico italiano, que está nessa temporada de frente do Tottenham. Então tá aí um pouco da carreira dele, que é um técnico licenciado UEFA Pro, de muitas conquistas, né? Então é indiscutível aí a condição dele. E ele tem uma carreira de técnico que é bem bacana a gente analisar aqui. Ele começou ali no Arezzo, na própria Itália, depois ele passou pelo Bari, foi para o Atalanta, trabalhou no Siena, depois o clube que ele foi fantástico como jogador, que foi a Juventus. Ele trabalhou como técnico por 2 situações ali na Juventus, com muito sucesso. Depois também, uma camisa que ele vestiu como jogador com muita responsabilidade, que da seleção italiana também. Ele também esteve na beira do campo como técnico da seleção italiana por 24 situações. Depois ele vai para a Premier League, ser campeão com o Chelsea, vai para o futebol italiano, ou seja, volta para a Itália para trabalhar em Inter de Milão e também conquista tudo. E agora o Tottenham convida ele, o Antônio Conte, que já começa essa temporada da Premier League, vencendo com goleada já o jogo de estreia do Spurs, 4-1. Então podemos ter certeza aí que Antônio Conte é um técnico que vem para brilhar e cada vez mais fazer com que o Tottenham possa acreditar sim em conquista de Premier League, porque aonde ele passa, como vimos na foto, termina com taça na mão. Então esse é um técnico muito importante, brilhante, que é Antônio Conte. Então tá aí um pouco mais do Antônio Conte, que agora trabalha no Tottenham, e aí a base que ele deve trabalhar, que é com o Kane lá na frente, o Sam e o Kulusevski, também chegando do meio para frente também, e aquela marcação forte com o Royal, com o próprio Romero, com o Dyer, enfim. Tem o Riz no gol também, o Davies. Então é uma equipe que nós vamos talvez acompanhar bastante nessa temporada, e o Tottenham, para mim, briga por título de todas as competições que vai, porque o Antônio Conte realmente é um técnico que me agrada muito, como eu posso dizer, para mim, um dos melhores do mundo na atualidade, porque realmente ele é exigente, ele trabalha e ele busca fazer com que a equipe entenda que não existe futebol perfeito, existe excelência no futebol, a frase que o Conte sempre faz questão de repetir nas suas entrevistas coletivas. Muito bem, então essa foi mais um vídeo nosso, falando um pouquinho dos técnicos que estão na Premier League. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui também. Vamos trazer outros vídeos também com os demais técnicos da Premier League. Mas então, para que você possa ter ali acompanhado tudo direitinho, assine o canal, compartilhe, comente o vídeo para que mais pessoas possam ter informações sobre Premier League aqui no nosso FIFA Nerd Sports, ok? Então, mais uma vez, agradecemos muito, muito obrigado e até a próxima. Assine